Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões nos salmos de peregrinação, que é o que temos meditado na sequência aí. Domingo passado nós falamos no Salmo 126. Dando continuidade, nós vamos ler o Salmo 127. Houve uma coincidência que este mês de maio é o mês da família na Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, é o mês de maio que costuma se tratar muito sobre família de um modo geral. Teve até mesmo o Dia Internacional da Família, eu acho que foi essa semana mesmo que passou, que foi lembrado por alguns irmãos. E os Salmos 127 e o Salmo 128, que vem na sequência, são dois salmos que nos remetem justamente à família, que nos falam acerca da família. O Senhor Deus, em sua direção soberana, fez com que justamente no mês da família a gente fosse tratar de dois salmos a respeito da família. Então nós vamos ler o Salmo 127, irmãos, atentos aí o que diz a palavra de Deus, e depois nós vamos meditar nesta porção da Escritura. Nos diz assim a Escritura Sagrada no Salmo 127, Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, irmãos, deixe sua Bíblia aberta neste texto. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos na Tua presença e suplicamos, ó Deus, a Tua graça para nós compreendermos a porção desta palavra que agora acabamos de ler. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito nos abra a mente, o coração, para compreendermos essa porção tão preciosa e tão rica da Tua palavra, Senhor. Que de fato o Teu Santo Espírito corrija o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas, aquilo que pensamos que não está em conformidade com a Tua palavra, aquilo que praticamos que não está em conformidade com a Tua palavra, Senhor, provoque em nós um genuíno arrependimento, Senhor, para que tenhamos as nossas vidas corrigidas e vivamos assim para o louvor da Tua glória, porque somente assim nós poderemos gozar das Tuas bênçãos sobre nós, quando estivermos de fato debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Por isso, ó Deus, lança luz sobre as trevas da nossa mente, do nosso coração, por meio da Tua palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que em nossa peregrinação sobre a terra, temos falado isso constantemente, domingo após domingo, são muitos os perigos e as ameaças que nos cercam. Vivemos de fato em um mundo em que nos cercam predadores e inimigos por todos os lados. Me refiro a nós como povo de Deus, que é a nossa identidade. Porém, precisamos ser lembrados, como esta porção da Escritura nos faz lembrar, que acabamos de ler, de que esta ameaça não vem a nós somente de forma individual, como acontece, por exemplo, em nossas tentações. Nós muitas vezes somos tentados individualmente, mas os perigos também podem nos atingir na sua forma coletiva também. Nós, coletivamente, entenda, como uma família, também corremos riscos. Nós que nos entendemos como família, que são membros do povo de Deus, somos ameaçados constantemente pelos valores deste mundo que nos cerca, que não é um mundo que nós vamos habitar para sempre, mas é um mundo em que nós andamos como peregrinos, como forasteiros que somos. Todos nós somos frutos de uma vivência familiar, todos nós viemos de uma família e todos nós também temos uma família e fazemos parte de uma família. A questão é, nós temos uma família saudável? Você pode dizer que a sua família ela é saudável? Não estou dizendo perfeita, porque perfeita nenhuma família o é, ninguém é. Mas nós temos uma família minimamente saudável, afinal de contas,
Onde e qual é o fundamento de uma família saudável? Porque se nós estamos falando de casa que representa uma família, tudo começa pelos alicerces, começa pelos fundamentos. Ninguém começa uma casa pelo telhado, a gente começa pelo fundamento. E a pergunta é, nós temos uma casa saudável, nós temos uma família saudável? Nós sabemos, irmãos, que o mundo que nos cerca, ele tem procurado mudar os valores daquilo que nós entendemos ou daquilo que a Escritura nos ensina de modo inerrante e infalível do que é a família. Quais são os padrões de família? Porém, nós como crentes, como povo de Deus que conhece a palavra de Deus, nós precisamos entender que não existe família fora dos padrões estabelecidos por Deus na criação. E é isso que nós devemos testemunhar e é o que nós encontramos na Escritura. A família não é uma criação da sociedade e nós precisamos afirmar isso, ou esta verdade absoluta. E esta verdade absoluta nós estamos dizendo o quê? Que a família não é uma convenção social, não é criação da sociedade, mas a família tem a sua origem, os seus princípios naquele que é o Criador da família, que é o próprio Deus. Deus é o Criador da família, portanto, somente nele e somente ele pode nos dizer o que de fato é uma família. Só ele pode nos mostrar o padrão do que é uma família. E um texto como esse, do Salmo 127, que está aí diante de nós, nos ajuda a compreendermos esta verdade absoluta, nos ajuda a compreendermos e a olharmos para o padrão que Deus nos mostra do que é uma família não segundo o mundo, mas segundo Deus. O mundo, de fato, no seu entorpecimento, na sua loucura, tem procurado criar novos tipos e padrões de família. Mas quando nós olhamos para o que a Escritura nos mostra, nós vamos encontrar que Deus tem um único padrão familiar, que é para isso que esta porção da palavra de Deus nos mostra. E como peregrinos que somos, irmãos, como membros do povo de Deus, nós não podemos nos deixar levar pelos falsos padrões que este mundo nos apresenta como sendo família. Esses falsos padrões inventados pelos homens, esses falsos padrões que são verdadeiras gambiarras que não condizem com a veracidade daquilo que a palavra de Deus nos mostra, não somente em uma porção da Escritura, mas em toda a palavra de Deus. Por isso nós precisamos olhar para a origem da família, tal qual o Senhor nos ensina em sua palavra, com os padrões da criação. De maneira que, ao entendermos isso, ao entendermos o que é de fato o padrão familiar segundo Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nós vamos compreender o que é sermos de fato uma família que depende do Senhor. Uma família que vive na dependência do Senhor. Porque, de fato, é para isto que este salmo aponta, para a dependência que temos do Senhor e dos seus valores, que devem nos influenciar, que devem nos ensinar e que devem moldar os nossos padrões de relacionamento humano. Não é o mundo quem diz e quem deve dizer a nós, crentes, como devem ser os padrões de relacionamentos humanos. Nós temos isso de maneira suficiente e satisfatória na palavra de Deus, que nos mostra quais são os padrões de relacionamentos humanos. Por isso, irmãos, como eu disse, quando nós olhamos para um texto como esse, nós encontramos o papel o padrão de uma família que depende do Senhor completamente. Eu quero falar com os irmãos sobre isso, seguindo até mesmo a divisão natural que o texto nos apresenta aí. Ele está dividido em 2 blocos, do verso 1 até o verso 2, e do verso 3 ao verso 5. Quero pensar com os irmãos 2 verdades que esse texto nos mostra, seguindo a divisão natural que o texto nos traz. Em primeiro lugar, como é que nós entendemos o que é uma família que depende do Senhor e que segue os seus padrões, como a Escritura nos mostra? Em primeiro lugar, a primeira verdade que a Escritura nos mostra é exatamente o que é um casamento e um trabalho que vivem na dependência do Senhor, um casamento e uma família que inclui o trabalho, que dependem do Senhor. Observe, irmãos, em nosso texto, em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, de forma muito clara, que os Salmos nos falam acerca de família e de trabalho, e que ambos devem estar na dependência do Senhor. Mas eu acho muito bonito como o Salmo começa aí. Observe aí, diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra de Deus já parte do pressuposto claro de que a construção de uma casa, isto é, de uma família, e aqui é claro, não sejamos ingênuos, é uma linguagem poética para simbolizar ou representar uma família. Deus não está falando aqui da casa de paredes, literalmente, mas daquilo que representa uma família. E a Escritura nos aponta exatamente para o fato de que Deus é quem inicia uma família. A origem de uma família, segundo Deus, está no próprio Deus. A pergunta que nós devemos fazer a um texto como esse, ao lermos estes versos, é: como Deus edifica uma casa? O que significa o Senhor edificar uma casa? Ora, meus irmãos, fica pressuposto por estes versos que se nós nos atrevermos a deixar Deus de lado e tomarmos a frente de querer construir o nosso próprio lar, nós com certeza não construiremos uma casa que será saudável, não construiremos uma família que será saudável, mas construiremos algo que de fato nos trará muitos problemas e talvez grande infelicidade, porque é exatamente assim que o homem caminha quando ele quer fazer as coisas da sua própria vontade e não atenta para um versículo como esse. Se o Senhor não edificar a casa, nem comece esse empreendimento. Se não for do agrado de Deus, se não for da vontade de Deus, nem comece esse empreendimento, porque com certeza vai terminar mal, vai dar errado. Mas, como diz a palavra e a ilustração que eu trouxe no início, toda casa começa pelos fundamentos. Ninguém começa pelo telhado uma casa, nós começamos pelos fundamentos. E se esta casa tiver um bom fundamento, com certeza ela será erguida de uma maneira firme e forte, durará para sempre. Quais são os fundamentos da família, segundo a Escritura nos mostra, e que tem a ver com a resposta a esta pergunta que o Salmo nos leva a perguntar: como o Senhor edifica uma casa? Pelos fundamentos. Quais são os fundamentos que a palavra de Deus nos mostra que são uma família segundo Deus? Em primeiro lugar, uma família, meus irmãos, nos seus fundamentos começa com um homem e uma mulher. É simples assim. Uma família começa com um homem e uma mulher. Este é o mandato criacional, como vemos desde o princípio da criação. Uma família, um casamento, segundo a vontade de Deus, é um homem unindo-se à sua mulher. Parece óbvio, né? Isso que eu estou afirmando, mas nesses dias de loucura e insanidade nos obriga a falarmos o óbvio. Chesterton, né, um pensador cristão no passado, já disse que chegaria o tempo em que nós deveríamos provar que a grama é verde. Hoje nós temos que provar isso. Tentar lutar porque muitas pessoas estão dizendo que a grama é azul, que a grama é amarela, que a grama, na verdade, ela pode ser de qualquer outra cor, menos verde. A gente tem que provar o óbvio para o homem que vive na insanidade dos seus pecados. E é assim que nós devemos olhar para a origem da família. Quando nós vamos lá em Gênesis, eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis, nós precisamos sempre revisitar os textos das origens de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, nos versos 26 até o 28, a Escritura é clara ao nos ensinar isso. A Escritura nos é clara aí ao nos ensinar essa verdade. Gênesis capítulo 1, dos versos 26 até o 28, mas não desmarque do Salmo 127, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, são os fundamentos da família. Aquilo que Deus coloca como fundamento, é assim que Deus edifica uma casa. Diz a palavra de Deus no versos 26 ao 28, quando o Senhor criou o homem, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E no capítulo 2 de Gênesis, olha aí, versos 24 e 25, logo após o Senhor Deus criar a mulher e entregá-la ao homem,
Diz a palavra de Deus, versos 24 e 25, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra de Deus nos mostra o fundamento básico da família. A família começa com um homem e uma mulher. A família começa e está alicerçada exatamente neste padrão original que Deus estabelece desde o princípio. Como eu disse aos irmãos, a loucura, a insanidade, a estupidez do tempo presente nos faz necessário falar o óbvio. O fato de que não existe humanidade sem a união de um homem com uma mulher. Se todos fossem homens, ou se todos fossem mulher, há tempos nós já estaríamos extintos. Há tempos nós não existiríamos. Portanto, quando nós olhamos para o padrão criacional da origem, do fundamento do que é a família segundo Deus e não segundo o mundo, nós estamos lidando com o fato de que o casamento, no seu padrão criacional original, é uma questão de sobrevivência da espécie até, de perpetuidade, de continuidade, porque não existe continuação da raça humana, não existe perpetuidade senão tão somente pela união de homem e mulher. E isso, meus irmãos, não foi a sociedade que inventou. E isso não é uma convenção humana. Isso é o óbvio por uma questão de sobrevivência humana, e este é o padrão da família. Este é o padrão estabelecido segundo Deus desde o princípio. Estamos falando de uma questão de sobrevivência da nossa sobrevivência, a sobrevivência da raça humana. Este é o primeiro fundamento básico que nós encontramos nas Escrituras e que aponta para essa realidade do Salmo 127. Se o Senhor não edificar uma casa, o Senhor edifica uma casa seguindo o padrão criacional, um homem e uma mulher unindo-se para construir um lar. Fora disso, não existe um padrão segundo Deus. Fora disso, não existe um padrão que é aceitável por Deus. Fora disso, tudo pode vir abaixo. Fora disso, nós não construiremos uma família sólida. Não construiremos uma família com alicerces profundos e sólidos. Mas não somente isso nós podemos encontrar como base do que é o fundamento segundo Deus. Estamos respondendo à pergunta do Salmo 127. Como é que Deus edifica uma casa? Como é que Deus edifica uma família? Existe um segundo padrão que eu quero trazer aos irmãos, ou um segundo alicerce que nós podemos extrair da palavra de Deus de um modo geral. Em segundo lugar, é o fato de que uma família ela começa em sua relação de aliança com o Senhor. Estamos respondendo a esta pergunta: como é que Deus edifica uma casa? Uma família, ela tem o seu fundamento numa aliança com o Senhor Deus, ou seja, seguindo o padrão daquilo que Deus estabelece como sendo Ele mesmo aquele que se relaciona com o seu povo. Nós conhecemos essa figura que é abundante na Escritura, em que Deus ele se apresenta como sendo o marido e o seu povo, Israel, ou a igreja do Senhor, como sendo a sua esposa. Nós encontramos isso no livro do profeta Oséias, encontramos isso, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, que nós lemos. Ou seja, o padrão estabelecido por Deus é esse padrão de relacionamento, de aliança, de modo que uma família, ou de fato um casamento, podemos dizer assim, que está na origem da família, deve ser o reflexo daquilo que Deus tem, ou da relação de Deus com seu povo. Quem veio para a escola bíblica dominical hoje pela manhã sabe do que eu estou falando, porque o presbítero falou muito bem a respeito disso, que todo relacionamento conjugal deve ser uma espécie de teatralização, ou seja, de uma demonstração do que é o amor de Deus para com o seu povo. E isto significa dizer, meus irmãos, na prática, como é que Deus edifica uma casa? Que um casamento deve ser entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, onde ambos conhecem ao Senhor, onde ambos conhecem a Deus, porque todo casamento, entenda-se, um casamento de verdade, um casamento para ser solidamente manifestado e vivido, deve ser o reflexo do relacionamento de Deus com o seu povo. Nós carregamos isso aqui na mão. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu faço um casamento, eu sempre falo aos casais: olha, isso aqui é apenas um símbolo, nós chamamos isso de aliança.
Mas a verdadeira aliança de um casal, eles carregam no coração, não é no dedo. Não significa que a gente não vá usar, mas porque isso nos identifica. Mas a genuína aliança, isso aqui deve nos lembrar a verdadeira aliança que está no nosso coração e na nossa mente pelo nosso cônjuge. Porque, de fato, o relacionamento conjugal de crentes deve ser o reflexo daquilo que Deus tem com o seu povo. Um relacionamento de aliança que não termina. Um relacionamento de aliança que Deus não quebra jamais. Um relacionamento de aliança que implica em fidelidade total e serviço exclusivo ao meu cônjuge. Porque Deus faz assim conosco. Deus faz assim conosco. Efésios capítulo 5, o texto que nós lemos, do verso 22 até o verso 33, reflete exatamente isso. Lá nos versos 31 e 32 de Efésios 5, Paulo vai dizer assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ele vai dizer, complementando: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. De maneira que o casamento, de fato, ele deve refletir o relacionamento de Deus com o seu povo. Meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós estamos respondendo a essa pergunta que o Salmo nos traz aí. Como é que Deus edifica uma casa? Qual é o segundo fundamento que Deus nos mostra? Nada desagrada mais ao Senhor, irmãos, e que fique bem claro isso, do que um crente, membro do seu povo, relacionar-se em termos de namoro ou casamento com alguém que não pertence ao povo de Deus. Nada desagrada mais ao Senhor do que isso. Eu poderia apresentar páginas e páginas de teologias apresentando essa realidade dentro da Escritura Sagrada. Deus destruiu o mundo lá no Éden, em Gênesis capítulo 6, porque os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e se relacionaram com elas. Isso desagradou tanto ao Senhor que ele destruiu o mundo por causa disso. Para você entender o que Deus pensa sobre a união de um crente com um descrente. Só para você ter uma ideia. Mas por que um crente não pode namorar, não pode casar com um descrente? Estamos falando dos fundamentos. Eu vou mostrar para vocês o que Deus responde. Abra comigo aí em Deuteronômio capítulo 7. Respondendo essa pergunta. Por que Deus não permite que um crente se relacione em termos de casamento ou de namoro, se tratando de jovens, com uma pessoa que não seja um membro do povo de Deus? Deuteronômio capítulo 7, verso de 1 a 4. Preste muita atenção, jovens, preste muita atenção, adultos, o que a palavra de Deus nos diz aí. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 7, de 1 a 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Olha o que ele começa a dizer aí, irmãos. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a teus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos. Por quê? Está aí o motivo. Porque elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. A razão é muito simples que Deus coloca aí. Justamente porque o incrédulo, ele vai nos levar a desviar do caminho do Senhor. Jovens, não existe namoro missionário. Não caia nessa mentira do diabo de achar, não, mas quando a gente casar ele vai para a igreja. Não vai. Não vai. É mais fácil ele ou ela te levar para o mundo. Isso é muito mais fácil de acontecer. Mas antes disso, nós precisamos olhar para o preceito que Deus nos coloca aqui. O casamento entre um crente com um descrente, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 18, é uma tentativa inútil de unir a luz com as trevas.
Não há união com as trevas. Como é possível o lobo andar ao lado do cordeiro sem que este o fira? Como é possível? São relações totalmente antagônicas, contrárias uma à outra. Mas como eu disse, antes de tudo, está exatamente o preceito do mandamento do Senhor. Nós precisamos entender quem somos nós como povo de Deus e a identidade que temos. Não adianta você querer construir um lar casando-se com o incrédulo, porque a bênção de Deus não estará ali. Não adianta você querer construir um lar, porque, de fato, é você que vai estar construindo um lar. Não será o Senhor quem estará construindo. Não ache que a bênção de Deus, não espere que Deus abençoe um relacionamento que no início já é construído em desobediência a Ele. Ele não vai abençoar. Não tem como haver união entre a luz e as trevas. O texto do Salmo 127 é claro a dizer: se o Senhor não edificar a casa. Quando um crente casa, se ou namora com um descrente, é ele que está dizendo: Senhor, eu não preciso que tu edifique, não, deixa que eu mesmo edifico a minha casa. Tal casa está fadada à ruína, tal casa está fadada a desabar, porque está em desobediência ao Senhor, e o seu coração com certeza irá se desviar do Senhor. Irá se desviar do Senhor. Esse é o perigo de se casar com uma pessoa que não é membro do povo de Deus, porque, meus irmãos, uma casa ela só é edificada pelo Senhor quando esta começa nos seus fundamentos da forma como Deus estabelece na sua palavra. Se o Senhor não edificar uma casa, diz o verso 1 do nosso texto, em vão trabalham os que a edificam. Nós encontramos esse princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25, em que o Senhor Jesus, ele nos mostra exatamente essa verdade, quando ele diz lá em Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Uma casa que é edificada sobre a palavra de Deus, é uma casa que começa em obediência ao Senhor. É assim que se edifica uma casa, ou assim que Deus edifica uma casa. Não somos nós que edificamos, não é segundo aquilo que nós achamos, mas começa pela obediência ao Senhor. É assim que Deus edifica uma casa. Voltando lá ao Salmo 127, ele não somente fala do fundamento da construção de uma casa, mas eu quero seguir aí o pensamento do verso 2 aí, e deixar a parte B do verso 1 para o final. Mas no verso 2, ele continua falando aí dessas bênçãos de Deus que, se não forem acompanhadas de uma dependência do Senhor, será inútil as nossas atividades corriqueiras, como também o nosso trabalho. Ele diz aí no verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A Escritura Sagrada continua falando daquilo que é o nosso cotidiano. Ele nos fala, a palavra de Deus nos fala primeiramente da origem da família, mas também nos fala da atividade mais corriqueira dentro de uma família, que é o trabalho. Da mesma forma, meus irmãos, assim também a Escritura Sagrada nos mostra que em nossas atividades corriqueiras como membros de uma família, nós também dependemos do Senhor e devemos depender dEle. Eu sei que, infelizmente, nós temos uma visão muito negativa de trabalho, de um modo geral. Temos uma visão muito negativa. No domingo que vem, eu espero que você esteja presente, nós vamos falar melhor sobre qual é a visão divina de trabalho, como é que Deus olha para o trabalho. Não interessa como você pensa, o que interessa é o que Deus olha, como Deus pensa acerca do trabalho. Mas o foco aqui no verso 2 é exatamente o fato de que, assim como todos nós, como acontece geralmente com todos nós, essa atividade humana que é tão corriqueira, nós podemos cair na idolatria quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança em nossas próprias atividades e deixamos o Senhor de fora. Quantas vezes nós estamos tão acostumados com as nossas atividades corriqueiras, confiamos no nosso talento, confiamos nas nossas atividades, confiamos muitas das vezes no nosso salário, por mínimo que seja, confiamos em nossos próprios esforços, e assim nós, quantas vezes deixamos o Senhor Deus de fora?
Você já orou pelo seu trabalho, pedindo ao Senhor que abençoe o seu trabalho? Responda na sua mente, provavelmente raras vezes. Sabe por quê? Porque você confia em você mesmo. Você faz isso todo dia. Você sabe o que fazer. Você está confiando em você mesmo, você já conhece o que deve fazer, eu não preciso orar para isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Se você não depender do Senhor, isto será inútil. A palavra de Deus nos diz, irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, eu acho interessante esse texto, em que o Senhor Deus, falando ao seu povo, em Deuteronômio 8, 17 e 18, ele diz: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele, aquele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não diga jamais acerca do seu trabalho: não, eu sei o que eu consegui, o que eu conquistei até hoje foi simplesmente o esforço do meu trabalho. A gente usa isso de maneira muito natural, né? Não, eu cheguei onde eu cheguei porque eu me esforcei, porque eu estudei, eu me preparei. Ok, meu irmão, você tem a sua responsabilidade, mas não deixe de reconhecer o Senhor, porque é Ele quem te colocou ali, é Ele quem nos dá o sustento. Não tem coisa pior do que o homem andar na arrogância da sua própria força. Jeremias 17, verso 5, nós conhecemos esse texto que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem, é no homem em si mesmo. Maldito esse homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e, consequentemente, ele aparta o seu coração do Senhor. Assim, meus irmãos, em todas as nossas atividades, as mais corriqueiras dentro da família, como é o caso do nosso trabalho, do nosso dia a dia, nós devemos depender do Senhor. Devemos depender do Senhor porque é Ele que nos dá saúde. Devemos depender do Senhor porque é Ele que nos mantém em nossos empregos. Devemos depender do Senhor porque é Ele que nos deu esse trabalho. Devemos, de maneira que as nossas atividades devem servir para glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos. Quão raras são as vezes, pare para pensar, veja se eu não estou mentindo. Quantas vezes você faz o seu trabalho, a sua atividade pensando na glória de Deus? Tenho certeza que quase nunca. A gente faz porque é corriqueiro, a gente faz porque é o nosso dever, a gente faz porque é o nosso trabalho, é o nosso ofício. Somos pagos para fazer isso. Mas quão raras vezes nós pensamos: eu estou fazendo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou fazendo essa atividade de maneira proposital, quero procurar dar o meu melhor, ser o meu melhor, de maneira que todos saibam que eu sou um servo de Deus e o Senhor seja glorificado por meio do meu trabalho. É assim que um crente deveria pensar. Porque se não for assim, meus irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aquele pão que vem como fruto de um busão lotado toda segunda-feira, né? Aquele pão que vem como fruto de trabalho árduo, que você se esmera tanto, não vai servir de nada se o Senhor não for reconhecido em tudo isso. Dentro desse aspecto, eu queria que a gente lesse Tiago. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Eu acho interessante a cartinha de Tiago, que ela é extremamente prática. Abra sua carta lá no finalzinho do Novo Testamento. Olha só como Tiago, a palavra de Deus, antes de Tiago, mas é o Senhor que nos instrui. No capítulo 4 de Tiago, olha aí, capítulo 4, no verso 13 ao 16. Olha só como é que nós pecamos aí. Tiago vai mostrar aí como é que é o nosso pecado em relação ao trabalho. E aqui é alguém que vai na contramão daquele que não depende do Senhor. Tiago, capítulo 4, verso 13. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 16. A Escritura nos diz assim, olha que profundidade na sabedoria de Deus aí. Atendei agora a vós que dizeis. Ele está falando de trabalho isso aí. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. E negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser,
Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Observe aí que nós encontramos um homem que, na certeza da sua força, na certeza das suas habilidades, ele diz: não, amanhã eu vou para lá e eu vou conseguir dinheiro, amanhã eu vou tal, eu já sei o que fazer. Ele não consulta ao Senhor, ele não coloca-se diante do Senhor, ele se porta como alguém que tem certeza que vai estar vivo amanhã. Vocês não sabem o dia de amanhã, vocês são como uma neblina, hoje estão aqui, amanhã desaparece. Por isso nós devemos colocar o nosso trabalho, como Tiago nos ensina, e se o Senhor Deus quiser, Senhor, tem misericórdia e me abençoa no meu trabalho nesse momento que eu estou saindo, Senhor. Eu preciso de Ti, me dá sabedoria, me concede mais um dia para glorificar o Teu nome na minha atividade, e que meus colegas de trabalho saibam que Tu és o Senhor, que meus colegas de trabalho saibam que eu sou Teu servo, que por meio do meu trabalho o Teu nome seja glorificado. Porque se não for assim, meu irmão, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, não serve de nada isso daí. Devemos depender do Senhor totalmente, porque o mesmo Deus que nos dá saúde por sua graça, que nos dá vitalidade por sua graça, que nos dá um emprego e um salário por sua graça, Ele pode nos tirar isso no estalar de Deus. Dele são todas as coisas e é dele que nós dependemos em todo instante. Isso para as nossas atividades mais corriqueiras. Irmãos, existem pessoas que são tão confiantes no trabalho e que acabam fazendo do mesmo o seu Deus e que confiam no seu próprio trabalho. Não se engane, isso ocorre, por exemplo, pelo menos com os da minha classe, com pastores. Com muita frequência eu encontro colegas meus pastores se orgulhando de pecado, né? Mesma coisa que alguém dizer: eu tenho orgulho do meu pecado. Se orgulhando de dizer: olha, pois eu já faz 4 anos que eu não tiro férias. Tem 5 anos que eu não tiro, que eu não sei o que é férias. E eu olho para esse camarada e digo: isso não é motivo de glória, não, isso é vergonha. Você está pecando. Está fazendo do trabalho o seu Deus como se a igreja, falando dos pastores, né? Como se a igreja dependesse de você. A igreja não depende de pastor nenhum. Glória a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer, graças a Deus, que pastor também morre. Isso é ótimo para a igreja. Para comprovar que é o Senhor quem governa a igreja. A igreja não depende de nós. A igreja não depende de pastor. Como nada no nosso trabalho depende do nosso esforço per si. Se não for o Senhor à frente, nada vai acontecer, nada acontecerá. E existem pessoas cujo trabalho torna-se o seu Deus e a sua dependência é inteiramente desse trabalho, onde não há, muitas das vezes, um espaço para a recreação, para o descanso mesmo. Quebramos o princípio criacional novamente aqui, né? Porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, após o seu trabalho de criar o mundo, diz a palavra de Deus que Ele descansou. Deus, que não precisa descansar, Ele descansou para nos dar o exemplo. E isso deve ser observado a nós. Essa é a ideia do final do verso 2. Volta lá, se você está em outro texto, lá do Salmo, né? Essa é a ideia aqui do finalzinho do verso 2. Quando a palavra de Deus nos diz aí que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Isso aqui não é um estímulo à preguiça. Não. Trabalho é uma bênção, nós vamos ver isso domingo que vem. Isso aqui não é um estímulo à preguiça. Mas isso aqui é um estímulo a Deus dizendo assim: depois de você trabalhar, depois de você dar duro, depois de você pedir as bênçãos de Deus, descanse, deixa Deus cuidar do resto. Descanse e aproveite das bênçãos do Senhor. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. O Senhor Jesus nos traz esse princípio na Escritura também, lá em Mateus 6, versos 25 a 34. Eu não vou ler porque o texto é muito longo, mas nós conhecemos essa porção da Escritura em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, em que o Senhor Jesus nos ensina ali dizendo: olha, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste cuida deles. E Jesus faz um lembrete: vocês não valem muito mais do que as aves? Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Meus irmãos,
Observe que a palavra de Deus está nos falando aqui de coisas corriqueiras do nosso dia a dia, família e trabalho. São coisas corriqueiras do nosso dia. Toda atividade humana, as mais corriqueiras, devem estar na dependência do Senhor. É isso que o Salmo está nos ensinando aí. Casamento, trabalho e criação de filhos, por exemplo, não são assuntos seculares para os crentes. Não devem ser assuntos seculares como se isso fosse um problema nosso. Não. Deus se importa com isso, porque isto é parte daquele que é o Senhor absoluto de nossas vidas. Não deve haver 1 milímetro das nossas vidas que não deve ser colocado, depositado aos pés do Senhor, e que nós não devemos nos preocupar em viver para a glória do Senhor. Tudo deve ser vivido com a preocupação de glorificar ao nome do Senhor. Mas aqui eu quero continuar falando sobre isso, pegando aí o segundo bloco desse texto, a partir do verso 3. E aqui nós temos a segunda verdade que esse texto nos ensina acerca justamente desta dependência que uma família deve ter do Senhor. Segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina acerca dos filhos, que também devem estar na dependência do Senhor. Observe aí, irmãos, que os filhos de um casamento edificado pelo Senhor, nós já vimos o que significa isso, um casamento edificado pelo Senhor. Mas observe que os filhos de um casamento que é edificado pelo Senhor são apresentados na palavra de Deus como sendo um grande presente da parte de Deus aí. E para a família, diz a palavra de Deus, a herança do Senhor, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E novamente, irmãos, nós estamos aqui diante de mais uma bênção e um mandato criacional estabelecido por Deus no princípio da criação do homem, quando ele deu a ordem ao homem em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai a terra. Sede fecundos, multipliquem-se. Esse é o princípio por trás desses versículos que nós acabamos de ler. É nisso que certamente o salmista está pensando, ou seja, a ideia aqui é que quanto mais filhos, maior seria o domínio de uma família. É isso que está ensinando o texto aqui. Quanto maior o número de filhos numa família, maior seria o domínio desta família. Porém, meus irmãos, até neste quesito, nós que somos peregrinos do Senhor, quantas das vezes, mesmo como crentes, nos deixamos levar pela cultura do nosso tempo, nos deixamos levar pela cultura do nosso tempo e não vivemos como peregrinos do Senhor nessa terra, obedecendo a palavra de Deus. Fique calma que eu vou já falar sobre número de filhos, tá? Mas a grande questão aqui é, como é que nós muitas das vezes nos deixamos influenciar pela cultura deste mundo e não por aquilo que Deus nos apresenta? É algo estranho, irmãos, quando nós encontramos a cultura do nosso tempo, que não deve ser parte da cultura do povo de Deus, aí, aliás, pelo contrário, devemos estar fora desse contexto cultural. Quando, por exemplo, nós encontramos casais que se casam e não querem ter filhos. Isso é estranho a palavra de Deus, isso é uma anomalia o casamento. Uma coisa é um casal que não consegue ter filhos, que não pôde gerar filhos. A minha esposa e eu, por exemplo, somos assim. Nós tentamos, mas Deus não nos agraciou com a bênção de filhos. É por isso que nós não possuímos filhos. Mas a palavra de Deus nos mostra que não há sentido para o relacionamento conjugal e que é uma anomalia quando um casal casa-se desde o início, já pensando em acordo comum, dizendo, nós não vamos ter filhos. Nós não queremos ter filhos. Esse não é o princípio da palavra de Deus. Salvo se o casal tem algum problema, como eu disse, em que não se torne possível a geração de filhos. Existem casais, meus irmãos, que não querem ter filhos por vários motivos. E dizem, olha, eu quero pensar na minha carreira profissional. E eu penso que filhos vão atrapalhar na carreira que eu tenho diante de mim, da carreira que eu sonho profissionalmente. Existem casais que dizem assim, não, a gente quer se sentir mais livre. Filhos iriam nos atrapalhar muito em nossa caminhada.
ia nos atrapalhar de viagens, ia nos atrapalhar de passeios, a gente ia perder o sono, a gente ia passar por um monte de problema e filhos vão nos atrapalhar. Ou algumas pessoas vão argumentar: ah, pastor, o mundo está tão difícil, esse mundo está tão louco, nós vivemos numa instabilidade econômica e que é difícil criar filhos. Quando eu ouço esse tipo de costume, aliás, eu já fiz essa pergunta aos meus pais: como é que eles nos criaram 4 filhos no tempo em que os mais velhos vão se lembrar disso, no tempo em que a moeda no Brasil era o cruzeiro? Vou dar uma ideia para você, jovem, o que era viver na década de 80. Na década de 80, você ia comprar 1 quilo de arroz, de manhã ele estava 1.000 cruzeiros, custava 1.000 cruzeiros. De tarde era 1.500. Amanhecia 3.000 cruzeiros no outro dia. De tarde pulava para 4.000 cruzeiros. E o salário não aumentava. Eu lembro muito bem dessa época. Eu lembro muito bem que era exatamente a inflação no Brasil, era assim, todo dia os preços eram remarcados, todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Quando eu olho para esse cenário, uma vez eu perguntei para meus pais: como é que vocês conseguiram criar a gente nessas condições? As coisas não aumentavam por mês, aumentavam por dia. E às vezes 2 vezes ao dia. Os mais velhos sabem que isso é verdade, porque eu me lembro desse tempo ainda. Portanto, se os nossos pais conseguiram, por que nós não conseguiríamos agora que nós estamos com uma moeda um pouco mais estável? Muito mais estável do que era o cruzeiro. Isso não é desculpa para nós, isso daí. Não deve ser desculpa para os homens desse tempo. Meus irmãos, nenhuma dessas coisas deve servir de desculpa. Nós, como crentes, não podemos nos deixar influenciar pelos costumes do homem moderno. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que são ignorantes do princípio da criação, do princípio criacional estabelecido por Deus, é natural que os homens que não conhecem a Deus possam dizer: nós não queremos filhos, nós não queremos gerar filhos, embora eles tenham saúde para isso, embora eles tenham condições para isso. Nós não queremos, irmãos. Isso não deve ser algo que deve fazer parte da mentalidade de casais crentes. Casais crentes devem pensar: nós queremos construir uma família para a glória de Deus, nós queremos ter filhos para a glória de Deus. É assim que um casamento de crente deve ser, e deve pensar nesse sentido. Nós queremos gerar novos crentes que venham de nós, queremos gerar uma família que glorifica o nome do Senhor. É assim que jovens casais devem pensar, de edificar uma casa segundo a vontade de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, há um outro tipo de anomalia que eu quero trazer aqui aos irmãos, e que é algo do nosso tempo e que está em desconformidade com o que a Escritura nos fala aqui, que é quando existem casais que não somente não querem ter filhos, mas pior. A coisa pode ficar pior, pastor? Pode ficar pior. Em se tratando do homem no pecado, a gente pode piorar isso daí. Que são casais que se casam, mas trocam filhos por animais de estimação. Olha, nós não queremos ter filhos, mas a gente quer criar bichinho. Quer criar um cachorrinho, quer criar um gatinho. E pior, ainda trata eles como filhos. É como se fossem pessoas, né? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Isso é algo muito estranho, nós chamarmos animais de filhos. A não ser que vocês se considerem um cão ou algum animal. Filho de cachorro, cachorro é, né? Não é seu filho, não. Cuidado, porque, pastor, mas é apenas uma linguagem de carinho, é apenas o animal de estimação, ele tem o seu lugar na família. Acredite, eu também amo os animais de estimação, nós já tivemos, né? A nossa última gatinha, Fantasminha, quando ela partiu, ela quebrou o nosso coração. Nós amávamos, cuidávamos, demos toda a assistência a ela, enquanto ela esteve com nós. Nós nunca tratamos ela como um filho. Nós somos o seu dono, é assim que a gente tratava, nós somos dono seu. E nós cuidamos de você, nós vamos dar tudo que a gente puder dar de melhor para você, mas cada um no seu lugar. O gatinho tem o seu lugar, o cachorrinho tem o seu lugar. Nunca o lugar deles deve ser o de filho. Nunca deve ser o lugar deles o de... Não chame animais de filhos. Filhos de humano é humano. Portanto, muito cuidado com esse tipo de linguagem, que muitas das vezes a gente diz: não, mas é apenas uma expressão de carinho, pastor.
Cuidado, porque por trás disso tudo aí pode estar coisas mais profundas nesse sentido. O animal, como eu disse, ele tem o seu lugar, mas eles não podem substituir os filhos jamais. E pior ainda, nunca, sob hipótese alguma, um animal de estimação deve ser equiparado a um filho. Pior, não deve ser substituído por filhos humanos de verdade, porque isso é uma afronta ao Senhor. Olha o que o texto diz aí, bota o olhar aí de novo para o texto da Bíblia aí. Ele diz aí, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Trocar a herança do Senhor por animais de estimação é desprezar o próprio Deus, é desprezar ao Senhor, que concede a bênção da fecundidade, que concede a bênção da reprodução. Nunca troque o ter filhos por ter filhotes, por ter animais. Você pode ter animal na sua casa de estimação. Aliás, cuide muito bem deles. Mas não substitua eles por filhos, porque eles não são filhos. São criaturas de Deus que merecem o nosso cuidado, o nosso carinho. Mas nunca filhos. Filhos não. Cuidado com essa linguagem, irmãos. Muito cuidado. Os filhos são a herança do Senhor. Eu acho interessante, o presbítero Fernando, desses dias, ele comentou isso, e eu concordo. Ele sempre recomenda, né, meu irmão? Tenha mais de um filho, né? Pelo menos 2. Isso é importante até para que o menino ou a menina que nascer de você entenda que ele não é o rei do mundo. Mas ele vai ter que brigar e vai ter que discutir e aprender a se relacionar com seus irmãos. Quem tem irmão sabe que é assim. Quem tem irmão sabe muito bem o que é. Isso nos humaniza. Isso nos torna pessoas que sabem se relacionar e entender que eu não sou eu sozinho no mundo. O mundo não me serve. O mundo não gira ao meu redor. Eu tenho que dividir com o meu irmão mais novo, meu irmão mais velho. Eu tenho que dividir com essa pessoa aí. Eu tenho que aprender a me relacionar. Eu tenho que aprender a dividir as coisas. Observe, meus irmãos, no nosso texto aí, exatamente essa realidade aí. São filhos no plural, e não simplesmente um filho. É claro, novamente, eu não estou levando em consideração aqui casais que às vezes com muita luta conseguiram ter apenas um filho, né? Existem casais que são assim também, com muita luta, depois de tal, fez tratamento, lutou, conseguiu engravidar, teve um filho só. E o médico já diz, olha, não tenha outro porque o seu corpo não suporta ter outro. Não é para esse tipo de gente que eu estou falando, não me entenda mal. Mas eu estou falando de pessoas que podendo gerar, não fazem. Podendo ter, não fazem. É o que a palavra de Deus nos orienta aí. E aí que eu quero aproveitar e não falar somente aos pais e aos casados, mas eu quero aproveitar e falar aos filhos. Porque olha só o que a palavra de Deus diz, da característica desses filhos. Quem são esses filhos aí? Quero falar com os filhos agora. Ele diz aí, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Esses filhos aí, no segundo verso 4, são como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Naquele tempo em que o Salmo foi escrito, ou neste tempo que o Salmo foi escrito, todas as negociações comerciais, todas as questões jurídicas, elas eram ganhas e resolvidas nas portas das cidades. Nas portas das cidades se encontravam os juízes, se encontravam os negociantes, de modo que o princípio que está por trás desse texto é um pai que tivesse muitos filhos trabalhando em prol da família, com certeza o lucro seria muito maior. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dos filhos? Eram filhos úteis. Não eram filhos inúteis, imprestáveis. Eram filhos que eram motivo de alegria para os seus pais. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eram filhos úteis. E aqui novamente nós vivemos um padrão horrível de mundo, ou um padrão horrível de família que o mundo quer nos apresentar. Nós vivemos dias, irmãos, de filhos inúteis. E aqui eu quero falar aos pais e aos jovens. Vivemos dias de filhos inúteis. Vocês já ouviram aquela expressão do famoso filho nem e nem, né? Não é de bebê, não. É que filho que nem estuda e nem trabalha. Não serve para nada.
completamente inútil. E não é por uma questão de situação que está vivendo, mas é porque querem ficar acomodados assim. Filhos que não estudam, que não trabalham, filhos com mais de 30 anos que ficam dependentes como sanguessugas da aposentadoria dos pais, por exemplo. Filhos inúteis, que trazem desgosto e vergonha aos pais. A palavra de Deus diz que o filho deve ser útil, deve ajudar a família, deve ser útil na sua casa. Existem filhos que não ajudam em nada, nem em casa, né? Os pais aí muitos vão concordar comigo, tem filhos que não lavam um copo em casa, né? Que não conseguem, que não tem força, né, para varrer uma casa. É um inútil, serve para nada. É um enfeite. Aliás, um enfeite muito feio ainda, né? Não serve para nada. Filho inútil, exatamente assim. Mas o filho que é apresentado pelo padrão da Bíblia são filhos úteis. Que o pai olha para os seus filhos e diz: olha, eu sou feliz pelos filhos que eu tenho. Eles me trazem muito lucro, eles me trazem muito ganho. E lucro aqui não é simplesmente ganhar dinheiro, mas são filhos que são motivos de glória para os pais. São filhos que são motivos em que os pais se gloriam neles. Os pais olham para esses filhos aqui, deste homem do Salmo, que enche deles a sua aljava, e diz: meus filhos são orgulho para mim. Eles pleiteiam comigo a porta e eles ganham. Nós ganhamos todos juntos ali. São filhos úteis. O interessante é que um filósofo ateu, conhecido por muitos de nós, um brasileiro, chamado Luiz Felipe Pondé, muitos conhecem esse filósofo brasileiro, ele disse algo muito interessante, que nós vivemos dias de jovens cheios de causas e de ideais para mudar o mundo, mas que fogem da obrigação de arrumar o quarto. São jovens que têm ideias para mudar o mundo, para transformar o mundo, mas não arrumam o próprio quarto, que está uma bagunça. Assim é um filho inútil, que não serve para nada. Filhos inúteis. Meus irmãos, essa palavra pode ser muito dura, mas é exatamente isso que a Escritura está nos mostrando. Mas pais, deixa eu adiantar uma coisa que eu vou tratar no domingo que vem com você. A culpa é sua. A culpa é sua. O filho tem o seu pecado, o filho tem a sua culpa, mas a culpa maior é dos pais. E domingo que vem eu quero tratar com os pais sobre isso. Aí eu acho que a igreja vai estar um pouco vazia, né? Desse jeito, né? Mas é exatamente isso. Porque são os pais que moldam os filhos. Os pais devem moldar os filhos segundo aquilo que os filhos devem ser. Meus irmãos, estou quase caminhando para uma conclusão aqui, tá? Os crentes não podem se deixar levar pelos valores deste mundo, meus irmãos. Nós devemos ir na contramão daquilo que o mundo vive. E isso nos é ensinado abundantemente na Escritura Sagrada. Os crentes devem ter filhos, por exemplo, como nós falamos, para a glória do Senhor, e não devem ser substituídos por animais, para que não se torne irracional como é este mundo irracional em que vivemos. Os filhos dos crentes devem viver, devem servir para a glória de Deus. Os filhos de crentes devem ser uma bênção na família. É assim que os filhos dos crentes devem ser, uma bênção a partir da casa, na família, e não como os filhos deste mundo, que são inúteis, que não servem para nada, que se deixam levar pelos valores deste mundo. E agora sim eu quero concluir esta mensagem e dizer o seguinte: a sociedade em que vivemos reflete de forma muito clara o caos que se encontram as famílias do nosso tempo. Aquilo que nós encontramos nas ruas, aquilo que nós vemos no mundo louco em que vivemos, é o reflexo das casas das pessoas. É o reflexo vivo daquilo que acontece de famílias desestruturadas, de famílias que não conhecem a Deus, de famílias que não seguem o padrão divino. Por isso, meus irmãos, com tristeza eu digo isso, a nossa sociedade brasileira é tão corrompida, apodrecida, está caindo aos pedaços. Você já parou para pensar que a nossa sociedade está sendo destruída?
Não sei se você já teve essa impressão. Se você não teve essa impressão, não sei em que planeta você vive. Mas a nossa sociedade está sendo minada, destruída. E isso está começando aonde? Nas famílias. A sociedade está sendo destruída porque as famílias estão sendo destruídas. Porque nós vivemos dias em que as famílias voltaram as costas para os padrões que Deus estabelece na sua palavra. O que ocorre em nossas casas, meus irmãos, vai reverberar na sociedade em que vivemos. Olha aí, espero que você não tenha fechado aí na sua Bíblia. Não é isso que diz o verso 1? Depois do salmista falar da bênção de uma família edificada, segundo a vontade de Deus, ele vai dizer na parte B do verso 1, e eu encerro com este versículo: se o Senhor não guardar a cidade, entenda, se o Senhor não guardar esta cidade pelos valores das Escrituras, com famílias que vivem o padrão da Escritura, com famílias que vivem em vão vigia sentinela, o esforço humano não serve de nada. Se nós um dia queremos sonhar com uma sociedade mais justa, mais íntegra, isso deve começar pela nossa casa, que vai reverberar na sociedade em que vivemos. A sociedade é o reflexo de famílias quebradas, de famílias longe do Senhor. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos obedientes à palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar?